gente! Mais um episódio do Mãecast em São Paulo! Uhul! E a convidada de hoje é mãe da Lara e da Helena. Ela é mentora de terapeutas e consteladora familiar. Autora do livro Travessia e vendeu mais de 20 mil livros de saberes sistêmicos para mães. De executiva, passou a ajudar mulheres a aprender sobre desenvolvimento humano do jeito feminino. Ela buscou um caminho de autotransformação que trouxe a cura. Seja muito bem-vinda, Déia Felício! Nossa, que honra, Déia! A Nana tá emocionada não, eu tô aqui. emocionada. Eu falei, Déia Felício, você não tá acreditando. Nossa! E assim, eu sou muito sua fã do seu trabalho, de tudo que você fala na internet, tudo que você repassa para essas pessoas. E assim, é uma inspiração, porque você traz muita coisa boa, muita leveza. Você traz a tua história, a tua cura, né? Eu queria já que você começasse a falar sobre isso, um pedacinho da tua história e o que você trouxe para o teu feminino, como que você curou o seu feminino, né? Através da doença e tudo mais. Da sua vivência. Da sua vivência. Já começamos, né? A gente já começa Já assim. foi assim, a pessoa ficou doente. Sim. Gente, a minha história é bem inusitada, porque eu comecei minha carreira em Wall Street, trabalhando com fusão e aquisição de empresas. Pensa numa coisa bem masculina, né? Inclusive, numa época que eu estagiava na Bear Stearns, que é um banco de investimento que nem existe mais, que faliu, eu era a única mulher no andar, só tinha homem. E eu trabalhava na mesa de futuros e opções, onde você fica apostando com ações, o futuro, qual é o preço que vai virar dessa ação. E eu trabalhava com futuros e opções mais complicado ainda, de Coffee, Sugar and Cocoa. Era no Coffee, Sugar and Cocoa Exchange. Então, a gente apostava quanto que o preço do açúcar ia ser daqui a um ano. Nossa! Quanto que o preço do café ia ser daqui a um ano. Eu era a única mulher, assim, no andar. E aí, um dia, meu chefe fala assim, vou te mandar lá na bolsa mesmo, que aqui tá muito light pra você, menina. Sabe aquela coisa que o povo fica gritando? Nem, hoje em dia não existe mais isso, tá, né? Sim. Enfim, mas na época existia, ficava um gritando, e vende, compra, não sei o que, e eu lá no meio. Ixi, bati no microfone. Não tem problema. Tudo que era pra não fazer. Ficava lá... Como é que é seu nome mesmo? O Guilherme. O Guilherme vai bater. Não, ele só na mesa que não pode. No microfone a gente no tá liberada, né, microfone Gui? pode bater, Vai, gente. A pessoa meio, sabe, fala Eu assim, também, falo com a mão. gesticula, às vezes vai a mão no microfone. Enfim, então comecei minha carreira em Wall Street, trabalhando com fusão e aquisição de empresas, no Equity Research, que era recomendando quais ações comprar, quais ações vender. E eu fui executiva por 20 anos. Trabalhei nas áreas de planejamento estratégico, lançamento de novos produtos, lançamento de novos negócios, tanto na Oi como na Vivo, né? Trabalhei no Itaú. E lancei a Vivo TV do zero, montei uma empresa de celular para a Assembleia de Deus em cima da rede da Vivo. Então, assim, a pessoa lançou milhares de negócios. E fiquei por muito tempo nesse lugar, né? De uma energia da fazeção. Porque era o que eu sabia, né? A gente sem dar espaço para o feminino, sem dar espaço para receber, sem dar espaço para os processos internos, que são os processos internos da alma. E, sabe, nesse lugar do vamos agir. No automático mesmo. Automático, tratora. E me trouxe muito sucesso, mas não tinha um equilíbrio, né, das energias do masculino e do feminino. Era só, assim... Sua polaridade puxava... tinha uma tendência a ir pro masculino devido a todo esse cenário que você vivia. Uhum. E, enfim, aí, com a maternidade, começou o início de uma grande cura, porque a maternidade me trouxe um novo olhar para a vida. Eu confesso que, nos primeiros anos, as minhas filhas foram totalmente criadas por um monte de funcionária. Eu sou muito grata, porque muitas vezes elas ocuparam um papel que deveria ter sido meu. Sim. Mas a gente sempre faz o melhor que a gente pode, não é mesmo? E assim, chegava final de semana, eu estava cansada, botava folguista, porque eu já estava exausta, porque eu era CFO, era diretora financeira de um grande projeto. E elas ficavam assim, né? Eu via as meninas de noite, de vez em quando, final de semana tinha folguista. E chegou uma época, quando a Helena nasceu, elas têm 2 anos e meio de diferença de idade. Quando a Helena nasceu, a Lara começou a ter uma insônia terrível e ela acordava de hora em hora, pior que um recém-nascido, sendo que eu já tinha uma recém-nascida em casa.
E ela desenvolveu essa insônia horrorosa e acordava meio que com um terror noturno. Eu não sabia muito bem o que fazer, por que aquilo estava acontecendo. Ela tinha 2 anos e meio. Eu falei, gente, o que eu faço agora com a criança de 2 anos e meio? Vou levar pra psicóloga, não sei, ninguém dorme mais aqui em casa, porque entra a Helena acordando pra mamar e a outra Sim, acordando. era a noite inteira. Era a noite inteira. Falei, meu casamento agora vai pro saco, certeza, porque ninguém mais dorme. E isso durou uns 2 anos, gente, nessa Nossa. dinâmica, assim, de ninguém dormir, sabe? E você trabalhando... Não, tava com a recém-nascida, de licença. Licença não, porque Não, eu já era não, diretora financeira, tirei, voltei, ela tinha 2 meses. Nossa, Um mês de velha. licença, eu voltei a trabalhar, gente. tava- Masculina, né? Sim. A Aham. pessoa no masculino. E não Total. está percebendo que tem algo de errado, tá achando tudo ótimo. Já tinha tido um presta atenção da vida, mas você sabe que às vezes a vida nos dá uns presta atenção assim, né? Fala assim, olha, acorda, filha. E a gente não acorda, né? Eu já tinha tido um burnout quando eu trabalhava na Telefônica, né? Que, enfim, hoje em dia se chama Vivo. Eu já tinha tido um burnout, já tinha tido episódios de síndrome do pânico, taquicardia, sai pro hospital no meio da noite, ai, vou morrer, no final das contas não era nada. E mesmo assim, não prestei atenção, né? A vida dá o presta atenção, a pessoa fala, isso não é nada, eu vou continuar aqui na minha fazeção, porque eu sou a mulher poderosa, Guerreira. fortona. A fortona, sabe? Tipo, Uhum. com certeza vocês devem ter assistido a história da Luísa, né? Do Encanto, né? Sim. A Luísa, a Uhum. mulher fortona, Exato, que no fundo só precisava descansar. E não sabia descansar, né? Por muito tempo eu não conseguia descansar. Ainda tenho dificuldade, mas estou bem melhor. Enfim, nessa loucura toda, não prestei atenção, voltei a trabalhar. A Helena tinha, sei lá, 1 mês, 2 meses no máximo. E aí, a Lara, nesse piripaque, um dia uma amiga minha falou, gente, você já ouviu falar em constelação? Porque eu falei, gente, minha vida tá um caos, eu sei lá pra onde tá indo meu casamento, as duas acordam, eu não durmo mais, ninguém dorme lá em casa, eu tô totalmente sem paciência, porque a gente começa Sim, privação a de ficar... sono. Privação de sono, né? E a gente é muito humana. Uhum. Então, uma amiga minha falou, você já ouviu falar em constelação familiar? Eu falei, gente, sei lá, o que é isso? É estrela? Vou lá ver a estrela? Aí ela falou, não, é porque tem coisas que você vive no presente que tem a sua real origem num passado, em coisas que não foram vistas e que estão excluídas do sistema. Eu falei, ai, sei lá, né? Eu já tô aqui no desespero, vou fazer qualquer coisa, vamos lá fazer essa tal dessa constelação. Aí cheguei lá, e botei uma pessoa para me representar, né? E uma pessoa para representar a Lara, que é minha filha mais velha. E ela só me olhava assim, com um olhar que falava assim, quem é você? Sabe? Assim, era o que eu via naquele olhar. Uhum. Quem é você? Então, me trouxe... Tinha uma sala, assim, na sala tinham 60 pessoas. 60 pessoas. De representantes. E eu escolhi uma pessoa para me representar, que ela era mais travada que um poste, gente. Era dura, ela não tinha uma emoção. E eu falava pra consteladora assim, eu não sou assim, eu não sou assim. Ela falava, Andréia, tem uma parte sua que está totalmente fechada para a vida. Nossa. E a hora que eu ouvi isso, eu falei, gente, não é que é mesmo? Porque eu tô aqui, bem-sucedida, ganhando bastante dinheiro, é verdade, né? O mercado corporativo, né? Eu já era diretora financeira da empresa. Tava ganhando bastante dinheiro e eu falava, gente, eu não sei por que eu tô fazendo isso, eu só tô aqui pelo dinheiro e por nada mais. Não tem nenhum propósito nisso aqui, eu só tô aqui pela grana. Real, oficial. E aí, na hora que ela falou, tem uma parte sua que tá totalmente fechada pra vida, falei, nossa, não é mesmo? Como eu desabei de chorar. Acho que foi assim, primeiro contato mais profundo, assim, eu já fazia terapia, mas sabe, a constelação traz à tona coisas que estão muito guardadas, assim, eu sempre falo que uma constelação vale por 7 anos de terapia. Você vai lá, você tá lá 7 anos trabalhando a sua questão com a sua mãe, com seu pai, você vai lá, você enxerga como é a dinâmica ali na sua frente, representada por pessoas, e é muito transformador. E aí, a hora que ela falou isso, que tinha um lado meu que estava totalmente fechado pra vida, eu falei, não, eu preciso mudar de vida. E Era como se fosse um vazio, né? um chamado, era um vazio. É um vazio que você tinha. Um vazio. Você que eu estava pelo dinheiro, trabalhando e vivendo no automático, mas por dentro totalmente vazio. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, gente, eu não sei porque eu fui ser mãe, porque assim, eu não vejo as meninas, eu só trabalho. Por que eu fui fazer isso? Assim, tá tudo errado. A minha vida tá tudo errada, tá tudo errado.
Aí ele falou, eu te apoio, o que você quer fazer? Eu falei, vou largar tudo. Ele falou, você pirou? Eu falei, não, mas é isso, eu vou virar consteladora familiar. Ele falou, nossa, pirou mesmo. Porque pensa, a pessoa que fazia planilha Excel. a pessoa que era diretora financeira. Eu falei, eu vou virar consteladora, esse é o negócio mais incrível que eu já vi em toda a minha vida e tal. E por acaso, a Kátia Butara, que foi a minha primeira professora de constelação, falou, vou abrir minha primeira certificação em constelação. Eu levantei a mão e falei, tô dentro. Não é por acaso, né, Déia? É o Comecei. universo. Tudo. Incrível. Foi indo pra você fazer isso mesmo. Pra fazer isso. E aí, enfim, foi incrível. As portas foram se abrindo. Eu falo que eu demorei muito tempo pra poder encontrar as minhas filhas. Primeiro eu precisei me encontrar pra poder encontrar elas. E elas já eram nascidas, né? Então, foi uma jornada muito profunda. E dessa experiência muito profunda, que não foi fácil, né? Porque ninguém entra pro autoconhecimento para usar uma coroa de flor, né? A gente entra geralmente por causa de alguma dor. Dessa experiência muito profunda, nasceu os Saberes Sistêmicos para Mães. Que é um jogo de cartas, de 39 cartas. Maravilhoso, a Déia trouxe de presente pra gente. Nossas. São 39 cartas. A gente até questionou, Déia, por que 39, né? Por que Ela falou, isso? por que Que é isso, porque acabou a 39. inspiração na 39, não saía de jeito nenhum a carta 40. Eu falei, gente, quer saber, o universo tá falando que é 39, são 39 e acabou. E são cartas de reflexão inspiradas na filosofia da constelação sistêmica. E todas foram escritas por você. Sim, todas. Nossa, maravilhosa, Déia. E aí é um ato, né? É um gesto de autocuidado a gente tirar uma carta de manhã pra trazer um É um ensinamento pra momento gente. de pausa, né? Que é do quê? Do feminino, né, feminino. gente? Que a gente, né? Acabou não falando tanto do feminino, como foi essa cura, foi muito em parar pra olhar pra dentro, né? Pros processos internos. E pra receber, né? Até receber a ajuda financeira do meu marido, na hora que eu falei, vou largar tudo e vou começar do Sim. zero, uma nova carreira. E eu nunca tinha estado na minha vida nesse lugar de receber. E não foi muito fácil, né? Porque a mulher fortuna, às vezes, ela tem dificuldade em receber. Como assim vou depender? Como né? assim, né? E então aí começou um processo muito profundo que culminou nos Saberes Sistêmicos para Mães, porque eu senti vontade de transbordar tudo que eu tinha recebido da vida, né? Toda essa cura, esse olhar para a maternidade, um novo olhar para a maternidade, entendendo que poderia ser muito mais leve e não tão distante, não tão... Era difícil para mim numa época, era exaustivo, não estava dormindo. Sim. Então, como é que a gente, sabe, vira a chave e transforma a maternidade E num nesse lugar mais... processo de você mudar a sua profissão, né? Começar ali com a consteladora uma carreira do zero, você se deparou com as dificuldades também de como que conciliar a maternidade com essa carreira. Sim. Como que foi esse processo? No início, eu fiquei só de mamãe mesmo, assim. Fiquei uns 2 anos só estudando constelação e cuidando das crianças e cuidando da casa. E foi todo um retorno para um lugar de acolhimento, para um universo que eu não conhecia. E foi bem importante essa fase. Mas, assim, a pessoa, né, ariana com ascendente em Sagitário, haja fogo no friofó. Ainda estava tentando buscar aquilo, né? Descansar, como você mesma, né? A dificuldade que você tinha, né? De estar naquele lugar. Buscando descansar, que ainda é uma dificuldade para mim até hoje. Mas tinha um desejo, sabe? De não ficar... A maternidade me transformou, mas eu tenho certeza que eu sou uma mãe muito melhor porque eu trabalho. Eu não consigo ser só mãe, sabe? E não que isso seja pouco, mas é que eu me realizo muito no que eu faço. Ainda mais porque você achou um propósito, né? Você sempre Isso. foi de trabalhar, né? De não parar na carreira, enfim. Mas quando você mudou a rota ali da sua vida, por mais que você, no começo, ficou mais ali com as meninas, com as filhas, tinha esse... a força de vontade era outra. Era de um propósito, de transbordar aquilo que você falou. Transbordar para outras pessoas. Eu preciso... Tudo que eu estou estudando, que eu estou adquirindo aqui como conhecimento, eu preciso passar para outras pessoas. Exatamente. E aí porque é as muito pessoas mais forte que a precisam- gente, né? E aí eu falei, gente, quantas pessoas não
não se beneficiariam, né? Se tivessem acesso a esse conhecimento, como é que eu posso levar a constelação familiar de forma prática para dentro? Porque eu sou prática, né? Pessoa do mercado corporativo. Então, como é que eu posso levar a constelação familiar de forma prática para dentro das casas das pessoas? E aí surgiu o conjunto de cartas sistêmicas, surgiu esse lugar de uma vontade de voltar a trabalhar, porque eu gosto muito de trabalhar. E eu acho que a gente não tem que se colocar numa caixinha, né? Ou isso, ou aquilo. Então, acho que essas caixinhas nos limitam, né? Ou eu sou a mãe perfeita, ou eu sou a empresária de sucesso. Todos esses rótulos, eles vão nos limitando, né? E no final das contas, eu acho que um dos grandes papéis, assim, uma das grandes lições de cura do feminino é de suspender o julgamento de outra mulher, né? Até fiz um post sobre isso outro dia, porque é um negócio que me toca, assim. Se uma mulher decidiu ter um parto normal ao invés de uma cesárea, a gente não deve julgar. E se ela resolveu fazer uma cesárea porque ela não está afim de fazer o parto normal, a gente também não deve julgar. Se a mulher empreende e não tem tempo para os filhos, não é da nossa conta. Se ela quer ficar só em casa e cuidar dos filhos também não quer trabalhar, não é da nossa conta. Então, o primeiro lugar para o qual a gente tem que ir é esse lugar da sororidade, que às vezes falta. acolhimento, né? Não o julgamento. A gente Não estava falando julgamento. sobre isso, que ao invés da gente enaltecer as qualidades de uma mulher, né, de você estar diante de uma amiga, por exemplo, e essa amiga tá te contando o que ela tá vivendo. Ao invés de você enaltecer as qualidades dela, você diz o que ela tem que fazer. E aí você fica falando o tempo todo, mas você deveria fazer isso, mas você deveria procurar aquilo. E você não pratica a empatia real, que é você se colocar no lugar daquela mulher frente à situação que ela está vivendo. Uhum. E enaltecer as qualidades dela, o que ela tem de melhor para entregar para aquela situação, para que ela resolva da maneira que ela achar melhor. Sim, Pra você até não porque... ficar na posição de ser melhor que... Aí, Exatamente. eu Quem é sempre sou você melhor, pra porque eu tô dizer dizendo isso? o que você tem que fazer. Exatamente. Olha o que poço de arrogância. Isso, Né? arrogância. Porque se achar maior e melhor que o outro é o princípio de toda guerra. E você não Eu- passou pelas vivências que essa mulher, essa amiga passou, então você não tem O direito. o direito. Eu falo de muito dizer isso pra no meu curso, né, para as terapeutas, né, tanto na certificação profissional que eu dou, que chama Mulheres Cíclicas, a né? gente vai falar. Quanto a Blossom, que é a minha mentoria de negócios para terapeutas, eu falo muito isso, assim. Quando você se coloca nesse lugar onde você acha que você sabe o que é melhor para outra mulher, você é perigosa para essa mulher. É. Toda vez que você acha que você sabe. Eu sei o que é melhor aqui para Manu, eu tenho certeza que o melhor para Nanda é isso. Eu sou perigosa. Então, não posso atender uma pessoa se eu estou nessa energia, não tenho como atender outra pessoa. Esse não é o papel de uma terapeuta. A gente se faz muito pequena, muito humilde diante da grandeza do outro. Porque a maior grandeza que tem é sermos iguais aos outros. E a gente pode fazer isso até com exercícios sistêmicos, né? Tô aqui, eu imagino atrás de mim meu pai, minha mãe, ancoro na força do meu sistema familiar. E não conheço o pai e a mãe de vocês duas, mas imagino atrás de vocês um pai e uma mãe. E a partir desse lugar, nós somos filhas de um pai e de uma mãe muito comuns. E a partir desse lugar, de filhas de um pai e de uma mãe muito comuns, nós somos iguais. E aí, a gente pode se abrir para a grandeza do outro. E aí, sim, a gente pode oferecer uma ajuda. Mas aquela pessoa que oferece ajuda, ela tem que reconhecer a capacidade do outro de lidar com a própria história. Né? Eu sempre falo, eu tenho a força para o meu destino, você tem a força para o seu destino, você tem a força para o seu destino. Se eu tô ajudando a outra pessoa, com dó da outra pessoa, falando assim, ela não dá conta de carregar isso aí sozinha, isso não é uma boa ajuda. Não estou ajudando essa pessoa, tô querendo sei lá, me achar melhor do que a outra, sei lá, porque que eu tô ajudando, pra eu me sentir boa. É mais sobre a pessoa, né? É, do Sobre ego, né? do Pra eu ego. me sentir legal pra caramba. É. Nossa, eu sou tão legal. A minha vida é tão melhor. Isso né? é real empatia. E isso é real empatia, de você perceber a força que o outro tem pra lidar com a própria Com a própria história. E o ajudante que oferece uma boa ajuda, na minha opinião, ele só acende uma luz. Num lugar onde antes poderia, talvez, né? Talvez na vida dessa pessoa, algo estivesse um pouco escuro. E você vai e acende a luz. Mas quem que vai dar o passo?
É você que vai dar o passo? É a pessoa que vai dar o passo. Porque, né, eu posso facilitar a constelação da pessoa. Mas quem vai olhar para a própria história e dar um passo e viver a transformação sou eu? Não, é a pessoa. Exatamente. Caiu Até alguma o- coisa. até O celular caiu no chão. Então, é isso. A gente acende uma luz e quem dá o passo é outra A pessoa. gente abre a porta e... Né? Então, a gente não fala da doença, né? Fiquei falando de um monte de coisa. Nesse processo, né? Entrei para veio a pandemia. Eu já atendia no Espaço Aura com constelação, que é onde eu tô até hoje. E aí, enfim, tudo fechou, né? Os espaços terapêuticos fecharam. Eu falei, gente, o que eu faço agora da minha vida, né? Vamos pro online. Com a cara e com a coragem, porque, né? Eu não sabia nem o que era um story, gente. Né? A pessoa já é 40 plus, bem plus. Então, assim, não sabia nem o que era um story. Falei, vou eu com tudo pra esse negócio. Só vai. E foi muito incrível. Tive mentoras excepcionais, como a Aline De Rosa, que, nossa, além de ser uma amiga muito querida, me abriu os olhos para muitas coisas, me abriu muitas portas. Fiz uma live, nossa, onde tinha umas 6 mil pessoas, sei lá quantas pessoas, com o Rossandro Klinge. E aí o Instagram começou a crescer, fiz live com a Refornari, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu falei, gente, não é que é possível viver de desenvolvimento humano? Que legal! E as cartas começaram a ganhar uma proporção maior. Eu lancei uma editora junto com uma sócia, que é a Bianca Trombelli, que é a minha sócia. E hoje a gente lança as cartas sistêmicas dos maiores consteladores aqui no Brasil. Então, a gente tem as cartas sistêmicas para a prosperidade, do Décio Oliveira, da vida amorosa do Alex Possato e da Lu Cerqueira, na justiça, na vida leve, que é da Bianca. A gente agora tem outros projetos de cartas que a gente pretende lançar. E nesse movimento de, nossa, que legal, tô vivendo do meu propósito, chegou 2021, janeiro de 2021, e a vida me entregou mais uma surpresinha, né? Que foi um câncer de mama mais agressivo. Em meia pandemia. No meio da pandemia, quando todo o hospital do Einstein não tinha nem quarto para fazer a quimioterapia, porque estava tudo revertido para Covid, então tive que fazer a quimioterapia no meio de um corredor lá. Foi bem intenso e aí me fez questionar várias coisas, né? Assim, a gente sabe que o seio tem muito a ver com esse lugar de doar, da própria maternidade, né? Então, o que eu ainda precisava olhar e resgatar como mãe, como filha, né? Nesses diferentes papéis, como mulher. E foi uma cura muito profunda também do feminino, mais ainda, porque eu tive que olhar para a fragilidade de ter que remover os 2 seios, né? Não é uma coisa fácil, mexe com a autoestima da mulher. Sim. Para o que significa ser mulher, o que significa, quais eram as bagagens que eu vinha carregando de um feminino muito ferido, de um feminino muito adoecido. E nesse resgate de um lugar mais saudável, de um feminino mais forte, que é mais autêntico e mais verdadeiro, os negócios começaram a acontecer de outra forma, de uma forma muito mais leve, sabe? Eu nunca imaginei que eu pudesse prosperar usando a energia do feminino, porque para mim, até então, era o masculino, né? Lá, Sim, Wall era Street, a assim. planilha, né? Vamos Era lá pro isso meio que te gritar, trazia. compra, vende as ações. E aí eu percebi que não precisa só ficar nessa faseção, que a verdadeira abundância acontece quando a gente segue os ciclos do quê? Da natureza. E a natureza nos mostra que tem um tempo para você plantar, né? E tem um tempo onde você precisa esperar, que é esse lugar do feminino, da espera com confiança depois que você plantou, para depois você poder colher. Então, o feminino é essa energia da espera com confiança, e não é uma energia de jogar a toalha, sabe? De resignação, vou ficar aqui esperando. Porque a espera também tem movimento. A espera também tem algo ali crescendo e germinando. E eu tava pensando, vou até soltar um story sobre isso, porque eu ganhei de uma pessoa que veio constelar essa semana, que foi aluna da minha primeira turma do Descomplicando Você, um bambu. E ela falou, eu queria te dar esse presente, porque é assim que eu te vejo, muito forte e muito flexível. Eu comecei a estudar sobre o bambu. E você sabe que o bambu, na verdade, ele cresce por 5 anos para dentro da terra.
para baixo, antes que ele possa brotar. Porque aí ele vem mais forte. E ele é tão forte que até na China, ele é mais forte que o aço. Andaime, na China, é feito de bambu. Nossa. Porque o bambu, ele é mais forte que o aço, porém ele é flexível. E aí me trouxe tanta compreensão, assim, sobre esse lugar de... Primeiro eu vou crescer as raízes, porque não adianta a gente Fortalecer, buscar nos galhos o que a sim. gente só vai encontrar nas raízes, né? Se eu tô buscando nos galhos o que eu só vou encontrar nas raízes, né? Se eu tô buscando nos galhos algo que eu só posso encontrar nas raízes, eu vou estar buscando nos lugares errados. Porque se eu tenho, assim, raízes fortes, um tronco muito estável, eu vou ter frutos saudáveis, que são os filhos, né? Se a gente pensar assim na ancestralidade como as raízes, no tronco que a gente cria aqui da nossa família atual e os filhos como os frutos. Então, raízes fortes, tronco estável, frutos saudáveis. Mas se eu começo a buscar nos galhos, primeiro, eu vou estar buscando no lugar errado. Porque eu preciso olhar para trás, né? Até a cartinha que você tirou, né, Nanda? A superação das feridas infantis. Eu preciso olhar para trás, para os meus pais, para o meu sistema, para minha criança ferida, para as minhas questões, para eu depois não jogar todos esses vazios e essas frustrações nos meus filhos. Os pais que... Quando somos pais muito carentes, a gente acaba criando filhos muito frustrados, porque a gente está jogando todas as nossas expectativas, os nossos vazios, os nossos... O que nós não tivemos Em para os quem? filhos. Para os filhos. Isso. E aí, qual que é esse resgate, né, Déia? O que, que a gente tem que fazer como pais para que a gente não coloque essa sobrecarga sobre os filhos? Porque nós viemos de uma geração de pais feridos, né? Nós somos pais mais feridos do que hoje a gente tentando repassar para os nossos filhos. Porque nós somos pessoas que buscam conhecimento o tempo todo. Tô falando de nós três aqui, né? Mas, no geral, a geração está buscando mais autoconhecimento, Acho que sim. autoeducação. As Acho pessoas que estão sim. indo para esse caminho, né? De ter uma mente mais saudável para poder repassar para as crianças. A geração, eu tendo a acreditar que está melhorando, Tá. né? A gente tem que Sim. acreditar Ainda que é um lento, mas caminho. tá, é uma Ainda- mudança que está acontecendo, né? Mas está acontecendo um movimento diferente. As pessoas estão olhando para as crianças de uma maneira diferente do que viveram. Como que a gente faz para não sobrecarregar, né? Os Porque nossos é filhos. difícil, porque a gente precisa dar o que a gente não recebeu. É. Né? Como é que a gente E é quebra muito esse difícil. ciclo, né? Esse fluxo familiar? Dando pra gente, em primeiro lugar, né? Dando pra gente. Existe uma ordem correta nos sistemas, que é primeiro você com você, depois o casal e em terceiro lugar os filhos. Tem gente que fica super brava quando eu falo isso, que como assim o filho é em terceiro lugar? Gente, tudo bem, eu entendo que no início, quando a gente tem um bebezinho pequeno, é natural que o bebê vire... Assim, todas as nossas atenções Sim. se voltem pro bebê A gente e isso é deixa as nossas necessário. necessidades para atender as necessidades dele, que ele é totalmente dependente. Totalmente dependente. E tá tudo certo, o bebezinho recém-nascido Sim. precisa desse momento, né, juntinho, da conexão, do acolhimento, daquela coisa gostosa. Mas o bebê vai crescendo e a gente precisa sair desse lugar de só ficar na identidade ou no papel de mãe, né? Porque nós somos além dessa identidade, temos vários papéis. O primeiro papel que a gente recebe na vida é o de filho. Sou filho, logo existo, né? Então, eu sou filha de alguém, eu também sou esposa de alguém, eu também sou executiva e eu também sou mãe. Se eu fico só no papel de mãe e não consigo fazer a volta pro casal, por exemplo, é difícil o casal dar certo. Se eu não me priorizo e eu não cuido de mim, o que eu vou estar ensinando sobre autocuidado para os meus filhos? Se eu não cuido de mim? Então, acho que a forma de não colocar essa carga nos filhos... E assim, os filhos são capazes de absolutamente tudo pelos pais. Até de adoecer. Para carregar pelos pais. Algo que os pais não estão carregando sozinhos, que não estão lidando, sabe? Então, muitos movimentos sistêmicos acontecem, né, nas constelações nesse sentido, onde os pais têm que preservar o que é do casal e falar assim, não, isso não cabe a você. Do seu pai eu cuido. E ele cuida de mim.
E você é livre Exato. para olhar para a sua vida e para o seu destino, sabendo que estamos aqui atrás e a gente vai te sustentar nessa caminhada. Mas que não você, é responsabilidade sua. Mas não é sua responsabilidade. Você não fica olhando para trás pro papai e pra mamãe. Você olha para sua vida e para o seu destino. Até porque filhos devem ir para a vida, né? Como já diz Khalil Gibran, acho que esse é um dos maiores ensinamentos, né? Nós somos o arco, né? Dos quais os nossos filhos são arremessados como flechas vivas. E os filhos não são nossos, os né? filhos não são nossos. São Os para o mundo. vossos Até porque filhos eles não são os vossos crescem, filhos. vão viver a vida deles e quem fica é você e o seu marido, né? O seu relacionamento. Então, a gente tem até ninho vazio, né? Que muitas mães comentam, que depois os filhos vão. É difícil, mas por isso, não pensar somente nisso quando o filho, de fato, Sair vai. de casa, né? Isso deve ser Né, desde Manu? sempre. Desde né? sempre. Então, assim, se eu olho pra mim, se eu olho pros meus vazios, que todos nós temos, né? Somos humanas. E eu preencho esses vazios e eu me dou esse colo, e eu me dou esse acolhimento, e eu vou cuidando de mim, e eu vou entendendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, e eu entro nesse lugar, eu não vou colocar essa carga nos filhos, sabe? Então é sobre você olhar pra você, para suas questões, até pra criar filhos mais livres, pra seguirem a própria vida e o próprio E destino. a imagem que os filhos também ficam de você, né? É. Você é mãe, você é pai. Minha mãe é feliz, é realizada, Gente, tem um é propósito de isso. vida. Eu acho que os filhos não precisam da mãe perfeita. E a gente Isso. entra muito nesse lugar do perfeccionismo, né? E trazendo um pouco trazendo um pouco para esse lugar da maternidade com o empreendedorismo, ou do trabalho, né? Vocês também são empreendedoras, né? É um lugar que por muito tempo foi difícil para as mulheres sustentar também, né? Porque ninguém pergunta pro homem com quem você deixou os filhos na hora que ele vai viajar, sai de Curitiba, vem para São Paulo. Aposto que algumas pessoas perguntam para vocês, entram lá no Instagram, com quem estão as crianças? Ué, gente, tem rede Eu lembro de quando, assim que eu As crianças tive... têm pai. Tem pai, assim ou que às eu virei vezes. mãe, E ou mesmo às que. vezes Ou às vezes não, né? É uma rede de Para as apoio. mães solo, às vezes Sim. tem uma rede de apoio, tem uma avó, Sim. tem um. Enfim. Mas as próprias mulheres, né? Eu lembro que quando eu tive o meu primeiro filho, e eu logo queria sair, porque eu falei, gente, não dá. Preciso ver gente, preciso conversar, preciso me distrair. E logo em seguida, eu era, assim, eu chegava nos lugares, as minhas amigas, as pessoas que eu tinha contato. Mas cadê o Eduardo? Mas, meu Deus, você acabou de ser mãe, como assim você tá aqui? Mas eu aposto que se fosse o meu marido chegando, ninguém se perguntaria, né? Então, Ninguém. isso. Por que não? Só porque saiu E de isso mim, vem muito, né? Que é uma das coisas que a gente estuda bastante na certificação profissional, onde eu trago esse lugar de, né, da gente olhar, né? Eu formo as terapeutas dentro da constelação familiar, né? Eu não dou formação em constelação familiar, mas eu dou em movimentos sistêmicos para ajudar as famílias. Então, em movimentos sistêmicos, em PNL, e trago todo esse olhar da história da mulher através dos tempos, porque isso tem um porquê, né? Sim. A gente entrou nesse lugar. Se a gente for pensar lá atrás, no período neolítico, paleolítico, as mulheres faziam parte de um movimento de prover o sustento. Elas eram responsáveis pela uma parte da caça de animais menores, das frutas. Sim. Elas tinham muito conhecimento das ervas medicinais, tanto é que veio toda a história depois que as mulheres eram bruxas, porque elas tinham essa sabedoria inata das ervas, da cura. E elas desempenhavam um papel relativamente importante dentro da sociedade. Só que as sociedades, na época, eram nômades. E aí, com as sociedades, quando começaram as sociedades de cultivo e as sociedades agrícolas, quando a gente começou a estabelecer cidades, a cidade precisava ser protegida. E aí, os homens começaram a sair e as mulheres começaram a desempenhar esse papel de cuidar dos filhos e do lar. E lá atrás, se você for olhar filmes
Você pode até olhar em... Eu tô já me vendo um filme nada a ver, gente. Tá me vindo tipo Game of Thrones, aquela Nossa. coisa de... Por que tá me vindo Sim, isso? Porque mas- tá me vindo esse lugar de... A mulher era até vista como um útero, né? A gente tinha filhos para juntar terras. Então, eu vou ter um filho para casar com a sua filha e a gente vai ganhar mais poder, porque a gente vai juntar terras. Era sempre sobre isso. Era né? sempre sobre isso. E aí a mulher começou a ficar num papel, talvez, não sei se a palavra é marginalizada, mas um papel menos relevante dentro da sociedade, né? E a gente precisa olhar para isso e resgatar. E eu não quero ser igual aos homens, gente. Não é um papo assim de temos que ser igual aos homens, porque Não. esse papo não, o Não. papo não é esse. Até porque igualdade é diferente de equidade, né? Nós somos diferentes, o nosso corpo é diferente, nós somos cíclicas, né? Sim. Então, como que a gente resgata esse lugar da nossa ciclicidade, de um empreender mais feminino, que respeita os nossos ciclos, que respeita a ideia de que eu não preciso ser produtiva os 365 dias do ano, porque eu não vou ser, gente. Tem uma época que eu vou entrar na caverninha, porque, né? Sim. Tô Respeitar aqui, o seu cíclica. corpo. Quero Exatamente. ficar mais introspectiva. Tem momentos que eu vou estar mais pra fora, outros momentos que eu vou estar mais pra dentro. Eu respeitar a natureza, né? Não querer ser igual aos homens. Mas, ao mesmo tempo, ter esse lugar de não recair só sobre mim. A expectativa de que só eu tenho que dar conta de tudo, né? Porque esse lugar do não posso deixar a peteca cair, só eu que tenho que dar conta de tudo sozinha, é muito difícil também, né? E aí a gente vê que a mulher, na atualidade, muitas mulheres estão exaustas. Sim, é uma sobrecarga A gente muito está grande. confundindo um pouco o empoderamento feminino, né? Esse lugar da mulher empoderada com a mulher que está indo, que está o tempo todo guerreando alguma coisa. Ela está num cabo de guerra Isso. com o esposo. O tempo todo ela tá puxando aqui, ele tá puxando aqui. E ela não se coloca nesse feminino. Ela não busca isso. Então, né, baixar um pouco, ceder. Então, é isso. É o equilíbrio, na não é o verdade. Não é você ir pro... empoderamento- Eu acho que nada saudável pode crescer a partir dos extremos, Isso. sabe? Uhum. Então, também não é assim ir só pro feminino, porque senão você não tem força de ação, de colocar um projeto na vida. Você não vai lançar um livro se você não tem força do masculino, não vai. E, ao mesmo tempo, não é ficar nesse lugar só do masculino, do agir, sem deixar espaço pros processos internos. Então, por que a certificação chama Mulheres Cíclicas? Justamente porque a gente dá espaço para esse ciclo da natureza, né? Sim, é um caminho. Do caminhar. É um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez e respeitando os momentos que talvez eu tenha que ficar isolada, talvez eu tenha que ir mais pra dentro. E olha só, né? O corpo é perfeito. O corpo é perfeito, humano. né? Então precisa, sim, do momento caverninha. Não precisa. E depois você estar mais expansiva para gerar negócios e, né? E Mais criativa. Mais criativa. E mesmo quem não fazer. menstrua mais, eu infelizmente, né, tive uma menopausa química por causa da quimioterapia, não menstruo mais, então com 40 e poucos anos, né, parou. Mas eu sou cíclica. assim. Eu sou cíclica. Eu sigo as fases da lua, eu olho como é que tá, eu mapeio a minha mandala lunar. Ai, a gente ia queria falar disso. Fala da mandala. Como é que é? Você eu faz achei 5 minutinhos maravilhoso. por dia. 5 Como é que minutinhos, funciona? gente. 5 minutinhos. Aí você mapeia o que você quiser. Eu mapeio, assim, meu nível de energia. Eu mapeio... depende do que eu tô sentindo ali, mas eu mapeio a minha organização, porque eu sou bem desorganizada. Então, uma das coisas que eu gosto de mapear é meu nível de organização. Eu mapeio, assim, se eu tô Mas muito... onde que a gente consegue essa mandala? Ai, no meu curso tem, mas assim, eu posso... A gente faz um bem bolado aí, a gente vê como é que eu arrumo umas pra vocês. Eu Tá. aprendi com a Fabi Ormerod, que foi uma das terapeutas com quem eu fiz muitos projetos de cura do feminino. Ela tem uma comunidade que chama Cíclicas, inclusive o mesmo... quando eu lancei a certificação profissional Mulheres Cíclicas, eu falei pra Fabi, ai, Fabi, vai ser o mesmo nome das suas cíclicas. Ela falou, não, manda bala. Então, eu fiz com ela um processo e eu fiz com a Lu Cerqueira, que é uma terapeuta do feminino e consteladora familiar, um outro processo. E uma das coisas que elas me ensinaram a mapear, porque tem gente que ensina de um jeito muito complicado. Ai, tem que mapear 200 coisas e tal. Ela falou, não, mapeia as 3 coisas que são nesse momento mais importantes pra você. Então, eu falei, olha, minha organização, porque eu não sou uma pessoa muito organizada, o meu sono,
Ou, na verdade, eu mapeio mais assim a minha energia mesmo. Se eu tô com mais energia, menos energia. Tem gente que gosta de mapear o sono, tem gente que gosta de mapear o nível de ansiedade. E aí você vai mapeando 3 coisas e vai desenhando com as cores, né? É ruim, porque aqui não dá pra mostrar. Mas você vai botando uma cor clara, assim, sei lá, azul é a cor da minha disposição física. Aí, se eu ponho um azul claro, é porque eu não tô com muita disposição física. Um azul médio, é porque eu tô com um pouquinho mais. Um azul bem fortão, é porque eu tô super cheia de energia nesse dia. E aí, você vai vendo, né? Porque eu não menstruo mais. Então, você vai vendo a mandala e você vai trazendo insights para sua ciclicidade. Que às vezes sim tem a ver com os momentos e os movimentos da lua e às vezes não, né? Então, O que você precisa deixar vir e o que precisa deixar ir. Isso, pronto. Você resumiu melhor do que eu tô conseguindo resumir aqui para explicar. O que você tem que trabalhar naquele dia com mais intensidade e o que você precisa E assim, é uma não coisa trazer para aquele momento. Exato. Né? E aí uma coisa que, assim, em 5 minutos você faz, de verdade. Sim. 5 minutos, você pega uma canetinha, né, lápis de cor e você mapeia e você vai vendo como você tá. E é um momento também de introspecção do feminino, de você olhar pra você, de você fazer uma revisão empática do seu dia, de como foi, porque eu faço no dia seguinte, né? O dia passa e no dia Sim. seguinte eu falo como é que foi Como é ontem. que foi Então ontem, você faz uma revisão empática do seu dia, como é que foi, você dá espaço para os processos internos e demora 5 minutos para fazer, de verdade, do jeito que a Fabi me ensinou. Então, é isso, acho que ajuda muito, né? Principalmente eu que não menstruo mais. É como se você desenhasse, tá vendo o seu ciclo. Né? Exatamente. Fica mais fácil também. Fica mais fácil. Uhum. Você tá vendo ali. Eu não sei, eu sou muito visual, né? Então, pra mim, tudo ajuda que eu... muito. Ajuda muito quando eu enxergo as coisas, assim, de uma forma muito clara, né? Então, uma coisa que eu percebi é, quando eu estava muito desorganizada, eu tinha menos energia física. É como se eu sou meio assim também, sou bem desorganizada. E aí aquilo vai tomando conta da gente, né? E trava. A gente não consegue produzir, não consegue ir pra frente, porque eu tô tão desorganizada que eu não sei pra onde eu vou. Né? Exatamente. E vira tudo uma... confusão, né? E quem não sabe pra onde tá indo, porque tá lá desorganizada, vai pra qualquer lugar, né? Quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, qualquer lugar serve. Então, me ajudou, assim, a entender, principalmente porque depois, né, dessa menopausa química, foi difícil entender o ciclo, né? Não era mais tão fácil. Sim. Passei por todos os efeitos, né? Às vezes dá calorão, tô aqui, às vezes sobe uma onda de calor, aquelas coisas todas que não são tão fáceis. E foi importante voltar e falar, não, tudo bem, eu tirei os 2 seios, eu tive uma menopausa química, eu não menstruo mais, mas eu ainda sou uma mulher cíclica. E eu ainda tenho ciclos, e eu ainda preciso respeitar esses ciclos, se eu não quiser morrer na praia. Então, o empreendedorismo, na minha visão, o que eu busco hoje desse empreendedorismo mais feminino, por isso que eu escrevi na minha bio, eu te ensino a viver de desenvolvimento humano do jeito feminino. Porque não é ser produtiva 365 dias. Não é ser produtiva 365 dias no ano, porque isso é irreal. Sim. É irreal essa expectativa. E até daí, eu falando no empreendedorismo, né? Essas mulheres começam a empreender. E como que a gente... a gente viu uma live sua, né? A Ananda viu essa live de você falando de desistir. Sim, deve ser uma Eu ouvi opção. num momento que eu precisava ouvir. Você estava falando sobre que desistir não é uma opção, né? Ai, que tem um pessoal, assim... Eu tenho um bode de umas coisinhas meio tóxicas do Instagram. Não, Bode de umas coisas meio tóxicas da internet. Porque todo todo mundo tá com a vida perfeita, todo mundo tá sempre maquiada, acorda com babyliss de manhã, com batom vermelho, com sempre blazer. produzindo. Sempre. Gente, tem umas pessoas que só aparecem lindas e maravilhosas no Instagram, não devem ser mães, porque, gente, não sei como conseguem. E aí, vivendo essa coisa irreal, sabe? De fazer, uma ostentação. Pra mim, ostentar é ter tempo. Tempo. Depois que eu tive câncer, eu percebi que não existe nada mais precioso na nossa vida do que o tempo. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter. Então, esse papo de ficar ostentando, eu vou pra Dubai, aí eu vou lá na loja da Chanel, comprar a bolsa da Chanel e ficar com aquele papelzinho pra mostrar o quanto eu sou maravilhosa, porque eu comprei uma bolsa de 30 mil reais, isso é zero criar um negócio sustentável, diga-se de passagem, porque isso não é sustentável, ficar gastando 30 mil reais na bolsa. Até porque... depois seu filho tá doente, você precisa pagar 2 mil reais a consulta médica,
Se você não, né, se você empreende da forma certa, você tem o dinheiro para pagar a consulta do seu filho. Se você tá aí comprando a bolsa da Chanel, cheque, talvez você não tenha, porque você quis mostrar para as pessoas que você foi para Dubai e comprou a bolsa da Chanel. Então, entrei num papo que, enfim, aí o papo é umas coisas tóxicas do Instagram. Sim. Algumas pessoas entram nesse lugar de desistir não é uma opção. Sabe? Faça enquanto os outros durmam. A receita do burnout. Faça enquanto os outros durmam. Você não pode desistir porque senão você é uma fracassada. Gente, como assim? Gente, às vezes desistir é uma opção. Por que tem que ser... Às vezes é um encerramento de um ciclo para começar um novo. Exatamente. Então, às vezes, eu tenho que desistir do mercado corporativo para começar um propósito muito mais... bonito, muito mais... Mais sentido, né? Com muito mais sentido para minha vida. Com muito mais alma. E eu desisti, eu falei, não, isso aqui não dá mais para mim. Eu não quero ficar aqui sendo diretora financeira dessa empresa, sendo que eu não vejo as minhas filhas, nunca. E no final de semana que até poderia ver, tô exausta e elas estão com a folguista, porque eu tô, assim, fazendo call até de final de semana. Até que ponto isso vale a pena? E aí eu acho que esse lugar é muito tóxico, né? É muito tóxico a gente dizer desistir. A gente não pode desistir nunca. Isso não a gente tem que manter uma linha de produção o tempo inteiro. Não pode estar vulnerável a nenhuma situação. Você tem que ser forte o tempo todo. Você não pode dizer que você, nesse momento, não está bem. Né? Mas você isso não vem pode, muito da infância. Você não pode demonstrar fraqueza para as pessoas. Você não pode estar, eu não tô passando por um momento legal, tá difícil. Você não pode falar isso, as porque pessoas você tá não se mostram vulneráveis. É como se você demonstrasse fraqueza. Exatamente. Mas isso vem muito também da nossa infância. A forma que a gente foi criado, do engole o choro. Sim. Né? Que a gente não poderia demonstrar os nossos sentimentos. Que se chorar, caiu, levanta, tá tudo bem, não foi nada. E é isso vai criando uma hoje é diferente, casca. né? Eu sempre quando acontece isso com a minha filha, se ela caiu, já me vem a vozinha na minha cabeça. Não é pra falar, tá tudo bem, já vai passar. Não foi nada, levanta. Abafando o choro. Não foi nada. É falar, machucou, sabe você se colocar no lugar da pessoa? Porque se você cair, eu vou te perguntar, meu Deus, Deia, machucou da cadeira agora? E com a criança a gente não faz isso, né? Não foi nada, não foi nada. Não foi nada, levanta, sabe assim? Apagar então, o sentimento já vem dele. na minha uma voz, não fala, porque a gente já tá, condicionado, a nossa cabeça já é condicionada. Então traz o acolhimento, valida o que a criança tá sentindo, isso é muito importante e deixa ela chorar a dor. Ela bateu, tá machucado, tá doendo. Tá muito doendo, importante. Exatamente. Tá doendo. E esse espaço pra gente, né, pelo menos eu vejo que, pelo menos na escola da minha filha, eu sou muito grata porque tem um lugar para trazer o que eles estão sentindo, né? A Lara tem 11 anos e ela escreveu uma história, né, sobre FOMO, que é o Fear of Missing Out, né, o medo de ser excluída, né, no final das contas. E o tema era esse que eles deram lá na escola e ela escreveu sobre estresse e ansiedade. E foi uma leitura bem difícil para mim, porque era de uma maturidade muito grande, mas por outro lado eu percebi que bom que ela tem esse espaço, que bom que a escola deu esse espaço para eles falarem do estresse e da ansiedade deles. Porque a gente está num mundo cada vez mais veloz, com as telas. Estímulos por todos os lados. Estímulos por todos os lados, telas. E eles estão vivendo numa era de muito estresse. Gente, se eu sou viciada no meu celular e eu vivo um certo techno-stress, imagina a criança de 11 anos, né? Onde está tudo cada vez mais veloz. E por mais que a gente queira, chega uma hora que a gente não consegue proteger de absolutamente tudo, sabe? Então... Não tem como pôr numa bolha, né? Bem que a gente gostaria, muitas vezes. E ela tem o estresse dela. Ela passou por uma pandemia, totalmente isolada de todos os amiguinhos, né? As crianças vivenciaram todo esse momento. A gente não sabe ainda quanto isso vai gerar de impacto para uma saúde mental, né? De todo mundo. Não sabemos. Porque é muito difícil, gente. Por mais que a gente tenha consciência do descansar, a gente tenta descansar, mas são tantos estímulos, é muito difícil descansar no mundo de hoje.
São muitos estímulos, gente. Eu fico chocada. A Manu fala pra mim, Nanda, você tem que descansar. Desliga. Desliga, eu falo, não consigo. Não consegue. Porque é isso, é estímulo Não por todos consigo. os lados, né? Só, É. só o fato Porque de tem que saber pensar em milhões de coisas, né, ao mesmo tempo, mas a mente E não aí, tá. mas aí que bom necessariamente. que ao mesmo tempo tem um espaço para falar das emoções, sabe? Sim, Porque se é. fosse antigamente, talvez não tivesse esse espaço para ela falar sobre o estresse e a ansiedade dela, É. né? E a E muitas escola vezes propor poderia isso. ser banalizado, Sim, né? Tipo, muito ai, legal. como assim uma criança falando de ansiedade? Exatamente. Não, A sim, criança ela não tem sente isso. motivos É. para estar assim. Ela passou por um processo de pandemia. Não é por ser Ah, criança. Não só um processo de pandemia, né? Um processo de pandemia com a mãe com com a mãe- câncer no meio da Exatamente. Olha o pandemia. estresse disso. Isso né? não vai gerar um estresse? Meu Claro que Deus, vai, gente. sim. E aí a gente tem que abrir espaço para acolher que ela pode estar estressada e que tá tudo bem. Isso. E que tá tudo bem, ela não precisa ser diferente disso. Ela Sim. passou por muita coisa. Todas as crianças estão Uhum. passando por muito estímulo, por uma pandemia, né? No caso da Lara foi ainda mais difícil, porque eu fazendo quimioterapia. Então, assim, tá tudo bem ela tá Uhum. estressada. E tá Sim. tudo bem ela escrever sobre estresse. E aí foi tão bonitinho, porque ela escreveu e tal, e ela foi publicada na escola. Ai, que legal! No livro da escola, eles escolheram ela ganhou um Que prêmio. legal, tá E vendo? publicaram Que o texto. orgulho! Orgulho, Aham. E ela ficou tão orgulhosa que ela tinha que depois assinar os livros. Ai, Ela Ai, mesma, que assim, e ela deu amor. autógrafo pra todo mundo. Ela se achou super. Ela falou: mãe, eu sou que nem você. Agora, eu sou escritora também. E olha Também só, assino né? os meus Tá vendo? livros. pela Olha, escola uhum. oportunizar isso a ela, ela trouxe uma dor Uma dor. que no final foi acolhida de uma maneira É. ainda melhor, que ela nem imaginava. Reconhecida. E aí ela falou assim, quando ela ganhou o prêmio, assim, ela falou: mamãe, eu quase chorei. Eu tava muito emocionada. Eu falei: filha, a mamãe chorou, tá tudo bem. Ela Uhum. falou: a gente às vezes chora de alegria, né? Eu falei: eu falei, você tá muito feliz? Eu tô radiante que eu escrevi. Ai, Que ela escreveu linda. sobre estresse e ansiedade, sabe? Que amor. Então, como, né, a gente tem que dar espaço para isso também. Não é normal a gente achar que tem que estar bem 365 dias do ano. Não é normal essa positividade tóxica do Instagram, que você entra e tá todo mundo lindo e maquiada Uhum. todos os dias, desde manhã até a hora de dormir. Cara, Pô, pena que eu não trouxe. Outro dia eu tava lendo um texto, acho que do livro da Ruth Manos. Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Uhum. Uhum. E aí fala assim, porque, sabe, ela começa a narrar a história da mulher perfeita, que acorda e vai malhar e toma o seu café descafeinado com as proteínas do sei lá o quê, mas antes ela já tomou um copo de água com gotas de limão, e é claro que ela já foi malhar na academia, e na noite anterior ela teve uma noite incrível, super libido lá em cima com o marido, porque, né, claro, né, a Uhum. mulher atual tem que ter todas as Tem, áreas sim. maravilhosas. Aí ela Sim. prepara um lanche vegano para as crianças, para elas levarem para a escola. E aí ela vai pro emprego dela, onde ela é diretora do Mother of the Dragons, de não sei o quê, sabe? E aí depois ela sai do emprego perfeito, onde ela gerencia uma equipe de 50 pessoas com alta produtividade. E ela sai disso e ainda passa na casa dos pais para ver os pais dela e faz um jantar para as crianças e não sei o quê. E aí depois tem um tempo para põe as crianças na cama e as crianças dormem 7 horas da noite todo dia, assim, não tem choro nem vela, as crianças estão dormindo, tudo perfeito, e ela ainda tem tempo pra assistir uma série do Netflix com o marido dela. Gente, pelo amor de Deus, eu até cansei de falar tudo isso, não é real. Não. Eu bati na mesa que não podia. Não é real falar, e Sim. assim, essa não é uma vida real. É. E às vezes, na cultura das redes sociais, querem nos vender essa ideia. Sim. E muita gente compra. É uma busca incansável por viver a vida do outro. Exatamente. Você não faz ideia do que realmente é na realidade. A competição coloca, né, a maternidade em um lugar que ela não existe. Porque a minha vida é a minha vida, a tua vida é a sua vida, a sua vida é a sua vida. Só você sabe, dentro do seu possível, o que é melhor para você ser mãe. A gente fala sempre sobre isso, porque como a gente trabalha com desenvolvimento infantil, é claro que, como especialistas em desenvolvimento infantil, eu tenho que dizer sobre a neurociência, sobre o que é Sim. bom para o desenvolvimento do seu filho, ok. Mas também a gente cuida muito com esse acolhimento à mãe. Porque mesmo nós duas, a gente trabalha com a mesma coisa, temos o mesmo conhecimento, na prática é diferente. É. Porque ela tem uma realidade, eu tenho outra, ela é mãe de uma, eu sou mãe de 3. E só Ela foi criada de um ela foi criada jeito, de- você ela- foi criada de isso. outro. Então, tá tudo bem.
A gente toma muito cuidado com isso. Às vezes pra no não seu passar sistema algo- familiar você tinha que reprimir a raiva, às vezes no dela a raiva era mais Isso, aceita. sim. Às vezes, né? O que a- desperta o gatilho nela de impaciência, porque toda mãe tem um gatilho de impaciência. O que desperta nela, às vezes, não é o mesmo que desperta para mim. Às vezes a dificuldade que ela tem em um ponto com os filhos é o que eu não tenho. E às vezes eu tenho um mais do que o dela. Então, a gente troca muito, né, Manu, nesse Sim. sentido. Esse Porque- acolhimento à Faz muito mãe sentido. e que a gente É. insiste na tecla do autoconhecimento, né? Então, só de eu entender quais são os meus gatilhos, o que me faz sair de uma mãe amorosa, de uma mãe atenciosa, para uma mãe mais com aquele meu lado que tem as sombras, mas só o fato de eu ter ideia do que é isso, ter clareza e entender, a gente consegue transbordar para o nosso filho. Exatamente. Porque o que adianta, E sem, né? e sem querer que o filho seja perfeito, ou que a gente seja perfeita, isso. porque isso não existe. Até porque é uma relação, né, que é construída uma via de duas mãos. Sim. E aí depende do como o outro vai reagir, né? É uma troca. E é uma- importante ter também esses momentos de rompantes, de vulnerabilidade, e mostrar isso pro seu filho. Emocional, né? Emocional, eu vejo que a primeira vez que eu chorei na frente dos meninos, eles ficaram assim. Eu vi aquelas. Nossa, a mamãe tá chorando. Eu vi aqueles dois olhinhos assim, olhando, sabe? Eles ficaram, meu Deus, você chora. Eu falei, gente, tá errado, sim, eu choro. Eu preciso demonstrar mais essa minha parte, né? Essa fraqueza. Pra eles, tá tudo bem, você pode chorar, a mamãe chora, o papai chora, e tá tudo Que certo. lindo isso. Mas no primeiro momento, aquele olhar deles, assim, eles nunca tinham visto eu chorando, né? E aí, aquela culpa também, muito assim, fui eu, mamãe, né? Você tá chorando, você tá triste porque eu fiz alguma coisa? Não, isso é da mamãe. É da mamãe. Não tem a ver com você. É da mamãe. Então, desde pequeno, eles trazem isso, então, e principalmente meninos, né? É. Onde muitos os homens cresceram numa família, numa sociedade em que o homem não chora, que o homem é Sim. forte, né? Então é muito interessante isso. Então, tá tudo bem, busca um autoconhecimento para evoluir como mãe, como mulher, como pessoa, mas também não se esqueça de mostrar esse teu lado vulnerável para os seus filhos, porque também é importante. A frustração é importante. Aliás, tem uns livros super legais da coleção Sentimentos, que usa um gatinho assim para representar as diferentes emoções. Então tem a raiva, tem o medo, tem os ciúmes. E é muito legal trazer isso para as crianças, porque eu lembro que a Lara, quando ela era menor, principalmente depois que a Helena nasceu, ela passou por esse período da insônia e ela tinha uns rompantes, assim, de raiva, né? Meio de ciúmes da irmã que nasceu, né? Porque, afinal de contas, ela teve a mamãe e o papai por 2 anos e meio só pra ela. E aí, de repente, nossa, chegou um serzinho ali que tava tirando a atenção que era só pra ela, né? E aí, ela tinha uns rompantes de raiva, assim. Eu lembro que, na época, a gente falou assim... como ela... Não lembro se fui eu ou se foi ela que falou que era como se fosse um tigre. E aí ela falava que a raiva dela era como um tigre. E ela falava, mamãe, o tigre tá bem forte hoje. Aí ela falava assim, hoje eu tô aprendendo a controlar o tigre. Olha Sabe? Então só. a gente começou a nomear Usar e trazer o dessa lúdico. forma mais lúdica. Que era tudo bem ela ter raiva. Aí eu falava, e como é que tá esse tigre hoje? Ela assim, hoje tô com bastante... o tigre tá bem ativo. E a gente começou a olhar pra raiva dela, né? Até para esse lugar de, nossa, né? Teve uma vez que ela falou assim, não quero mais a Helena aqui, não dá pra devolver? Eu falei, não dá pra devolver. E hoje em dia elas são, assim, BFFs, assim, elas são melhores amigas, elas, sim, são inseparáveis, elas têm realmente uma amizade muito bonita. E no início era isso, dá pra devolver, Helena? Porque eu não quero mais esse nenê chorando aqui no meu ouvido, né? É importante saber nomear, né? O que a gente tá sentindo. Muitas vezes a gente nem sabe falar. Se tá daquele jeito por conta de alguma coisa que te despertou. Você não sabe nomear os sentimentos, né? E despertam essas emoções que não cabe. Então a gente precisa o tempo todo estar olhando para si, o tempo todo. O que adianta eu ensinar uma mãe a se comunicar com seu filho positivamente se eu não ensino nem ela olhar para ela? O que está despertando gatilhos nela. Primeiro eu tenho que ensinar ela a olhar para ela. Sim. Entender o que está errado aqui, para Sim. depois ela se comunicar. Sim. O que entra e o que sai. Até porque né? Então... se ela não sabe o que tem de errado com ela vai travar. Assim, vou empreender, legal. Eu tenho um sonho, eu quero ser escritora, quero lançar essas cartas, eu quero ter um monte de coisa. Só que eu tô
eu tô aqui nesse lugar do eu tenho que ser eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que ser, sabe, aquela perfeita que faz tudo perfeito. E ela entra num lugar onde ela vai travar, então ela não consegue escrever o livro, ela não consegue botar o projeto no mundo porque ela bloqueia, sabe? É como se, assim, por exemplo, quando eu tentando falar assim das meninas com quem eu mentoro, né? Então, das terapeutas, elas começam assim: ai, é muito difícil, ai, isso não é pra mim, ai, não sei o quê. E aí eu não consigo chegar com a informação técnica que eu preciso chegar na pessoa, porque ela tá lá bloqueada em um monte de crença do eu tenho que dar conta de tudo. E a gente não tem que dar conta de tudo. Desistir pode sim ser um caminho. Sim. E, né, a gente pode desistir de uma coisa e redirecionar, tá tudo bem. E a gente ser mais gentil, né, com a gente. Até mesmo para ficar mais aberta a receber mais orientação, mais informação. Porque se você tá nesse mundo fechado de que, isso não é para mim, isso não vai dar certo, pode chegar um papa na sua frente que você não vai receber aquilo, né? Porque você tá muito focada no negativo. Isso. E até aproveitando, Deia, como que uma terapeuta faz para se destacar? Como que uma terapeuta faz para se destacar? Eu acho que um dos princípios que eu gosto de trazer é que a verdade vende. Então, você ser autêntica, só que você se posicionar. Porque a verdade é que a gente está competindo por atenção, né? Pelo menos no Instagram, tem um mar de gente. E a gente, se eu sou aquela terapeuta que coloca assim, eu te ajudo a ser o ser de luz que você sempre quis ser através dos florais, da constelação, do reiki e da PNL. Cara, quem quer ser tudo pra todo mundo não é nada pra ninguém. E não vende. Então, a gente precisa aprender que, pensa assim, né, no médico oncologista. Se eu trato de câncer em geral, eu posso cobrar X. Só que, se eu tenho câncer de mama, o mais provável é que eu vá procurar o médico oncologista especialista em câncer de mama. Será que esse médico especialista em câncer de mama tem mais chance de me curar? Provável, porque ele passa o dia inteiro vendo só isso. Será que ele pode cobrar mais porque ele é o especialista no câncer de mama? Pode, porque ele nichou para esse lugar, né? Então, posicionamento é uma coisa muito importante. Você saber para onde você tá indo, o que você quer ser e sem querer ser tudo para todo mundo. Porque é aí que as terapeutas morrem na praia, assim, aí que não dá Querer certo. atender a demanda de todos. Querer ser tudo para todo mundo. E outra, a pessoa não acorda um dia, né? Ninguém entra pro autoconhecimento para colocar uma coroa de flor. Então, assim, ninguém acorda um dia falando, eu quero ser o ser de luz que eu sempre quis ser. Não. A pessoa acorda com um problema real, uma dor, e ela quer resolver aquela dor. Então, qual é a dor que você ajuda a resolver? E uma coisa que me veio agora que pode parecer não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, é que eu tava assistindo o documentário do Arnold Schwarzenegger. Vocês assistiram o documentário da vida? Ai, gente, vale super a pena. Tá no Netflix o documentário da vida do Arnold Schwarzenegger. Gente, é um documentário incrível sobre manifestação, porque o cara foi o número 1 dentro do, né, ele era fisiculturista. Depois ele foi o número 1 dos filmes de ação de Hollywood. E depois ele foi governador da Califórnia. Gente, em uma única vida, né? O cara que saiu de uma cidadezinha que só tinha cabrito e vaca, que não era nem Viena, que chamava Tal ou Cal, lá nos Cafundó, lá de onde Judas perdeu as botas lá. Eu sou péssima nos ditados brasileiros, deve estar tudo errado, porque inglês é a minha primeira língua. Mas enfim, ele saiu de Tal ou Cal, ou sei lá onde era essa cidadezinha, que só tinha cabrito e vaca lá no meio da Áustria, que ninguém sabia, e viveu uma vida muito extraordinária. E foi pro lugar certo na hora certa. E isso representa para mim duas coisas. Um documentário incrível sobre manifestação da vida dos nossos sonhos, porque ele era, sim, realmente um cara extremamente focado. E quando a gente foca e vai numa mesma direção, a gente chega lá. E um documentário incrível sobre branding pessoal, porque a partir do momento que você nasceu, você é uma marca. E não tem nada mais importante para você gerir e cuidar do que o seu próprio nome. E para mim foi incrível, assim, ver como ele fez toda uma estratégia de branding pessoal, de posicionamento, de onde ele queria chegar. E aí eu acho que é isso que faz a diferença, sabe? Para as mulheres que querem, não só terapeutas, a gente tá falando aqui de terapeutas, mas assim, para quem quer se destacar, né?
Onde você quer ir? Com quem você vai chegar? Onde você vai chegar? Porque A como gente tava falando isso E não ver ontem. só o destino. Aham. Né? Daí, Ver a porque tem muita jornada. gente que só foca aonde quer chegar, mas e o processo? E E o o avião processo? que vai te levar até lá, É. né? eu já penso um pouquinho diferente da história do avião. Eu acho que ninguém tá. É porque eu acho que ninguém tá preocupada com o avião. As pessoas estão preocupadas com o Com destino. Com o destino. Então, o avião, ele não é tão importante, na verdade. É o destino, mas o avião. Não, quando você pensa no destino, você já visualiza onde você quer estar. Mas você Isso. não lembra que tem um avião para chegar lá. Isso. né? Por exemplo, eu quero ir para Paris. Ah, ótimo. Vamos para Paris. Quem aqui pensou no avião que vai levar você para lá? Ninguém. Ninguém. Todo mundo pensou na Torre Eiffel, Sim. no Champs-Élysées, Uhum. né, na Notre-Dame, não sei o quê, né, Jardin des Tuileries, tudo isso. Enfim, você pensou em outras coisas, mas você não, você Eu pensou já no imaginei Monet. as fotos. Você pensou no Louvre, você Sim. pensou em um monte de coisa, mas você não pensou no avião. Então, o avião é sim importante, mas o destino, para onde você quer ir, para mim, é ainda o norte, sabe? É o mais importante. Porque se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E aí, esse norte é o que muitas vezes as terapeutas ou as profissionais ou as empreendedoras não têm. Para onde eu quero ir, sabe? E a gente sempre tem que relembrar. Então, eu estou aqui fazendo isso aqui agora. E eu sempre estou conversando com a Manu sobre isso, né? A gente sempre relembra qual é o nosso propósito. Você sabe qual é? O que você está fazendo aqui? Por que você está falando nesse propósito, podcast? a gente até é bom a gente falar disso, porque né, eu a acabei de lançar o livro e um dos Sintonize capítulos... com o seu propósito. Exatamente. O livro fala assim, propósito não é fixo. Que não é fixo. Verdade. Não é fixo. Uhum. Às vezes, né, por exemplo, aposto que hoje você não tem a mesma consciência que tinha 10 ou 15 anos atrás. Seu propósito muda de acordo com seu nível de consciência. Então, vou explicar melhor. Talvez o seu propósito aos 25 anos fosse ter um bom emprego, que permitisse você alugar um bom um apartamento, sair da casa dos seus pais. E esse é um excelente propósito para uma pessoa de 20 e poucos anos, né? É um propósito incrível. Vou trabalhar para isso. Mas agora, com 40 e poucos, que você já tem um emprego, você já tem você já consegue pagar, já conquistou isso. Materiais. Seu propósito vai ser outro. É. Então tá na hora de também deixar ir, né? Para que o novo possa brotar. E a sua biografia vai mudando. E a sua biografia vai mudando. Então, propósito não é o que você faz, é quem você é. E se a gente tá sempre mudando porque nosso nível de consciência vai mudando, Uhum. é estranho falar que o propósito é uma coisa fixa. Eu tenho um pouco de bode disso, sabe? Eu tenho esse propósito incrível, eu tenho que correr atrás desse propósito tão grandioso. O que a gente não pode deixar é que esse propósito tem crenças e valores por trás. Sim. E durante o processo, Muitas. o caminho a ser percorrido, vem muitos fatores externos que podem te fazer ficar mais longe de você, da sua essência, do que você é, do que você veio pro mundo, né, para realizar. Então, também É isso. verdade. Muito importante isso que É. você trouxe, Manu. Porque muitas vezes a gente se perde Se ao longo do perde. caminho, né? É muito fácil se perder. Então, todo momento, como a Nanda comentou, o relembrar o propósito é mais isso, né? O que está por trás, Eu o que falo fez você. sempre isso, né? A gente sempre Lindo tenta se isso. conectar com o que a gente veio de fato fazer e o que a gente quer fazer. Por isso que a gente fala do Mindcast, né? Não é só um podcast. Eu sempre falo isso nos episódios, porque é muito importante. A gente traz as pessoas que a gente se conecta com o que a pessoa está falando e o que a gente acredita. Então, não adianta eu trazer qualquer pessoa só por falar o que a pessoa está aqui para repassar uma mensagem. Porque quem está ouvindo do outro lado talvez esteja precisando ouvir o que você veio trazer hoje aqui. É, muito. Então, é um propósito. A gente não... Que lindo né, é uma isso, mensagem. meninas. Ai, Pessoas- que seja muito... Pessoas que gere fazem com muitos amor, frutos, né? com amor. Eu acho que Com o amor é cura, né? O amor Ela é falou, terapia. por que você não desistiu, né? Na primeira temporada eu gravei 55 episódios sozinha. Ela falou, por que você não desistiu? 55 Porque você sozinha. Porque você fazia com amor. E eu falei, mas como que eu conseguia se agora eu tenho você? Que maravilhoso, né? Então ela falou, porque você fazia com amor. Você nem percebia o que você estava fazendo, né? Então a gente tem que olhar mais para o que a gente... Ai, achei lindo isso que você falou. né? A gente tem que olhar mais para o que está acontecendo agora e agradecer naquele momento, mesmo que esteja difícil. Se está difícil para você agora,
o que você pode olhar para aquilo e agradecer? Mesmo que sejam com desafios. Você tem que agradecer os desafios. Porque Com é através certeza, deles gente. que você cresce e tem um aprendizado. Com O certeza. tempo todo. Isso é muito sistêmico, sabia? Muito. Porque até a doença, na visão sistêmica, né, da constelação, ela é um grito para a vida. E a gente diz sim para a doença, né? E a gente se abre para aquilo que a vida trouxe, para que a vida nos toque, sabendo que a gente tem a força e os recursos para os eventos fáceis e difíceis que a vida vai trazer dentro da gente. Então, é você dizer sim e agradecer pela doença. Gente, é uma coisa muito louca, né? Porque a gente não aprende a dizer sim e agradecer pela doença. Parece que quando eu falo isso, às vezes eu me ouço e eu falo, gente, às vezes as pessoas estão ouvindo isso e devem estar me achando muito louca. Mas você olhar para a doença, colocar alguém para representar a doença e dizer, mesmo com medo, sim. Não negar o medo que eu tô sentindo. Sim. Uhum. Não negar a minha acolher isso, tristeza, aham. mas olhar para minha doença e falar, mesmo com medo, sim. Mesmo que eu não entenda por quê, sim. Mesmo que eu não saiba como, sim. Mesmo que eu sinta tristeza, sim. Mesmo que eu sinta muita raiva, sim. Para todas as situações da vida, esse sim, ele vai trazendo, é como se fosse uma gota, assim, uma frequência energética que vai trazendo uma cura para o nosso corpo. Porque a gente não se opõe ao que a vida traz. A gente não faz corrente de força. Qual a diferença entre dor e sofrimento? É uma coisa só. É você ficar fazendo corrente de força e se opor ao que a vida traz. Porque dor todo mundo vai ter. Dor faz parte da vida. Só que a gente começa a sofrer quando a gente entra nesse lugar do isso que está acontecendo não deveria estar acontecendo comigo. Isso não é justo e eu vou me opor ao que a vida trouxe. E eu não estou dizendo que a gente tem que negar que está difícil, né? Então percebam que as frases de cura, elas envolvem o mesmo com medo, sim. Mesmo que eu não entenda por quê, sim. Mesmo que eu não saiba como lidar com isso, sim. E aí esse assentir, que a gente chama na constelação, esse assentir a vida, ele traz uma força que é inimaginável. E tem mais uma coisa que eu acho importante falar sobre isso. As pessoas estão, né? A gente está vivendo numa era em que fomos ensinados que quem tem destinos mais fáceis, que é bom é ter o destino fácil, né? Uma vida muito, né? Dessa positividade tóxica que a gente estava falando aqui da internet. Bom mesmo é ter muito dinheiro e um amor perfeito e os filhos perfeitos e não sei o quê. Só que, na verdade, muitas vezes as pessoas que têm os destinos mais difíceis tocam dimensões na alma que as pessoas que têm destinos mais fáceis não conseguem nem imaginar, né? Vou dar um outro exemplo. Se a gente vê um morador de rua e ele tá lá todo sujo, sem tomar banho, sem comer, a gente tem tendência a olhar para esse morador de rua em situação de vulnerabilidade com muita dó. Sim. Só que quando eu olho com dó, eu tô me colocando muito melhor que ele, primeiro, né? Em poço de arrogância. E eu não tô enxergando a força que ele tem para lidar com esse destino difícil. Será que eu, Andréia, teria força para ficar anos a fio suja, sem comer, sem tomar banho, dormindo num papelão, no chão duro? Eu acho que eu não teria. Mas eu não vim viver isso e ele veio. Então, se a gente muda a ótica e muda o nosso olhar, será que o morador de rua não é mais forte do que a Andréia? E olha como a gente dignifica o que ele veio viver. Sim. Sabe? A visão sistêmica traz uma mudança muito grande de olhar. Da gente olhar e perceber a força e a dignidade dos outros. A força... Eita, a pessoa gosta de gesticular. Da gente perceber a força e a dignidade do outro. É que não é sobre régua, né? Não tem régua do sofrimento. O seu sofrimento não é maior do que o meu. Não é. E a sua força não é maior do que a minha. Não é. Não é. E já que a gente tá nesse tema do feminino, isso tem muito a ver com o feminino, né? Vocês não acham? Porque, assim, a gente aprendeu que temos que dividir para conquistar. Só que a gente precisa trabalhar esse outro lugar da sororidade. Eu acho que os homens têm muito uma fraternidade entre eles. E nós, mulheres, às vezes entramos numas disputas que não cabem mais, né?
A gente não precisa dividir para conquistar. O seu sofrimento não é maior ou menor que o meu. São simplesmente diferentes. E aí a gente entra, né? A gente aprender a sair desse lugar que você falou, né, Nanda, da competição é muito importante. Exatamente. E é a todo momento, né? A gente vê, as pessoas vêm contando algo que está passando. Ah, mas é que por exemplo, a Nanda vir falar de algum desafio que ela está vivendo com a Maria Cecília, com a filha. Fala, não, mas eu tenho 3 filhos, você não sabe o que é não dormir. É todo momento, é isso. Essa competição, até para parte Eu falo, não vem negativa. com Não, história e comigo. até invalidou Invalidei como Não, assim, o meu Deus, você sentimento tá dela, minha- gente. Comigo, ela não, nesse sentido, não. Eu falo assim, para de arranjar muleta. Porque, assim, a história dela é uma, a minha é Sim, outra. Então, né, exatamente. existem coisas que pra mim se tornam muito mais desafiadoras do que pra ela, no sentido de que ela tá falando, né? Sim. Não do que eu tô julgando ela. Sim. Mas são histórias diferentes. Então, não adianta ela colocar essa muleta pra mim, porque eu não vou enxergar dessa forma, porque eu vivo outra coisa, né? Sim. Então, é diferente. Mas a gente o tempo todo se questiona, e isso é bom, essa troca, e a gente o tempo todo falando com mulheres, a gente vê isso muito, né? E muita gente fala, nossa, como é difícil a gente maternar sem competir. É difícil. A gente está Não, porque já nesse começa lugar. naquela coisa assim, ai, mas você resolveu fazer cesárea, a gente não é da Já conta da começa- outra mulher, ela Começa quis antes, fazer. né? Começa desde Ela desde não o sabe positivo dos já traumas da começa. história, do histórico familiar. Exatamente. De repente, a avó dela morreu no parto e é por isso que ela prefere fazer cesárea. Você Sim. sabe da história dela? É. Não sabe, ela tá afim de fazer, É. deixa ela fazer. Ai, Exatamente. você não quer amamentar. Gente, não quero, e daí? Né? Sim, é porque- todo momento, desde o positivo. Daí depois é o desenvolvimento do filho, que você acaba comparando. Mas meu filho não sentou, o dela senta. Sabe assim? É todo É momento. exaustivo, É né? exaustivo. Só que né? a gente tem que aprender que o lugar de maternar e apoio, quando a gente tem outras mulheres envolvidas, geralmente a competição e o julgamento vem de mulheres mães. Que Sempre. né? Sempre. Aliás, no meu Instagram, quem mais me julga é mulher. Sim, porque- Toda vez que vem uma hater, pergunta se é homem. É homem? Não, é sempre mulher. Mulher. E aí, de novo, a gente tá falando sobre não colocar, né? Enaltecer o que aquela mulher tem de bom. A gente só tende a diminuir. A gente só quer diminuir, porque o nosso é o melhor. Então, assim, maternidade é isso. É um movimento constante. É a gente tá o tempo todo em busca de evolução. É a gente entender o que é bom pra gente dentro do nosso possível, sem Do nosso precisar ser possível. perfeita. Do nosso possível. E sem julgar Uhum. o que a outra pessoa tá fazendo. Se a outra pessoa não tem nenhum recurso e às vezes a única rede de apoio dela é naquele momento botar o filho na frente da tela porque ela tem que fazer o jantar do filho, ela precisa cuidar da alimentação do filho, tá tudo bem Sim. ter esse equilíbrio porque naquele momento ela precisa fazer o jantar do filho, sabe? Então, eu não gosto muito desses posicionamentos, assim, na internet, muito lacradores, assim, essas coisas, muito lacração. A gente Sabe, não eu pode acho- levantar várias bandeiras, né? A gente tem que transitar entre o meio do equilíbrio e o possível. O Isso. real e o possível, Isso, né? Então, porque às vezes eu tô querendo lacrar, assim, É. tipo, não dá pra desistir, lá é posicionamento lacrador, trabalho enquanto os outros durmam. Legal, eu entendo que a gente tem que se posicionar, mas e a realidade dessa outra Sim. mulher? E se trabalha enquanto os outros durmam? A mulher é mãe solo. Pra ela vai ser mais difícil? Gente, vai ser mais difícil, porque às vezes é mais difícil não ter o apoio, né, do pai dentro Sim. de casa e tal. E ela precisa tecer uma rede de apoio, porque rede de apoio a gente tece. E aí ela precisa tecer essa rede de apoio e às vezes ela não tem naquele momento. Então talvez seja mais difícil. Então vamos olhar com mais empatia em vez de falar, não, trabalho enquanto eles durmam, sabe? é. Acho que esse lugar de mais é um pouco do que vocês falaram, assim, é do amor, né? O amor é terapia, o amor cura. Não existe nenhuma outra cura a não ser dentro do amor e pelo amor. Eu acho que esse foi o maior ensinamento, assim, que a gente recebeu, a humanidade recebeu lá de cima, né? Para quem acredita nisso, que a gente tem que olhar com amor para o outro, né? Vendo a grandeza do outro, espalhar esse amor de Deus aqui na Terra, Sim. né? O amor divino, Sim. para que ele toque as pessoas, para que ele toque mais corações. Eu acho que a gente está vivendo uma transição planetária muito importante. E nessa transição planetária, a gente está sendo convidados a olhar com mais amor para muitas situações. E para a gente mesmo, né? Principalmente. Com Sim. menos
crueldade, que às vezes a gente é cruel com a gente, né? Às vezes eu me paro e falo assim, nossa, Andréia, você não fez isso, e você tinha que ter gravado nos 50 stories, e você não fez não sei o quê. Eu falo, gente, se fosse uma mentorada minha, será que eu falaria, ai, você não fez? Eu falaria, ai, tá Por tudo que a gente se bem, hoje trata foi assim? difícil pra você, sabe? Por que que eu me trato desse Sim. jeito se pra mentorada eu falo que tá tudo bem? Verdade. Sabe? Às vezes você tá passando um perrengue pra sua amiga, você falaria isso? Você não falaria? Então, por que que a gente é tão dura com a gente, né? Então, acho que o amor começa aqui dentro, na nossa alma, com amor próprio, que é o principal amor, né? O amor que a gente tem por nós mesmas. E aí, esse amor, ele transborda para as outras pessoas. Só que não tem como eu amar o outro se eu não me amo. Não tem como. Não tem como. Sim, eu não conheço como. Não sei como Não amar o não outro se eu não tem- me amo. Não tem segredo para o sucesso, né? É você sempre pensar no processo que você tem que viver, os desafios, aprendizados, tudo que a vida pode transformar de bom, né? Naquilo que a gente muitas vezes nem enxerga na nossa frente. E sempre com amor. Né? Sempre com amor. Que Ai, lindo. o Vamos fazer mais Ué, terapia? o amor cura tudo. Eu sempre falo assim, eu me amo, eu me curo. É isso. Né? E eu sobrevivi a um câncer de mama agressivo, olhando muito pra mim e sendo mais gentil comigo mesma, porque o amor, ele cura. Exatamente. E desistir é uma opção, sim. Esses posicionamentos lacradores aí. Daí a gente queria muito ficar conversando umas 4 horas com você, mas a gente precisa encerrar. Também, E a gente queria, assim, pra fechar, né? Maternidade é... amor. É amor em Resume todas amor. as suas formas, Sim. né? É amor. Gente. Obrigada! Amei. Amei. Amamos de verdade. Ai, Obrigada que lindo. mesmo. A gente tava precisando de você aqui hoje. Uhum. Com a tua energia e Obrigada. tudo. Então, obrigada. Obrigada por tudo, viu? Quem quiser olhar para o empreendedorismo de um jeito muito mais feminino, quem quiser olhar para uma maternidade com muito mais amor, e tudo isso que a gente veio conversando aqui hoje, pode me seguir nas redes sociais, meu Instagram é @DeiaFelício. E por lá você encontra todas as outras redes que eu acho que é mais fácil. @DeiaFelício, tem canal do YouTube. Em breve vamos ter mais novidades. Spoiler. Spoiler ainda não pode falar. Mas principalmente no Instagram, @DeiaFelício, que aí você encontra as outras formas de adquirir as cartas sistêmicas. A gente podia tirar uma carta, né? Sim, vamos tirar. Vamos tirar uma carta? Você vai pra tirar todo a mundo sua? que tá assistindo? Você vai tirar a É, sua ou a a gente Deia vai tira. tirar? Ai, vamos tirar então, pronto. Tá. É muito bom a gente se conectar com o amor. Vamos tirar uma aqui. Que lindas. Não, Deus. sério, maravilhoso. A reconciliação com seu passado te deixa livre. Bem o que a gente falou. É pra ler a carta? É, lê. Ninguém pode negar os seus pais e as suas origens. Você até pode não querer contato físico com eles por diversos motivos, bons ou não. Se os seus pais deixaram marcas muito profundas e impedem uma convivência pacífica e harmoniosa, você não precisa convidá-los a entrar na sua vida. Não precisa achar que o que fizeram com você foi bom. Muitas vezes, o melhor movimento é o de se retirar, com humildade e gratidão, por todo o aprendizado e crescimento, e se voltar para a sua própria vida. A filosofia sistêmica fala muito em reconhecer os pais, porém, isso não significa concordar com tudo que fizeram. Significa apenas reconhecer que você existe por causa deles. Cada um dos seus antepassados viveu o que pôde viver para que a vida chegasse até você. Ao reconhecer isso, a sua postura interna muda. Você pode sentir no seu corpo. Algo se alivia. Ao invés de fugir do passado, reconcilie-se com ele. Não era pra você essa carta, eu acho. É. Meu Deus. Não era pra mim? Não. A gente falou sobre. De Vocês novo, falaram né? sobre De novo, isso. aham. E a gente não precisa concordar com tudo, né? Os pais são imperfeitos e porque eles foram imperfeitos, eles nos dão a permissão de sermos imperfeitas também. E eu acho que é sobre isso, né? A gente não precisa achar que a gente tem que convidar todo mundo a entrar, porque também existem pais tóxicos. Sim. E tá tudo bem a gente agradecer e seguir humildemente em direção à nossa própria vida e ao nosso próprio destino. Porque o que almas,
né? O que a alma dos nossos antepassados mais quer, o que o sistema familiar mais quer, é que a gente seja o sonho e a evolução do nosso sistema familiar, né? Gosto muito de uma frase que eu sempre falo, que tem nas camisetas que eu vendo e tal. Eu sou o sonho dos meus antepassados. Que a gente possa ser esse sonho. Viu? Foi Deus que mandou ela aqui? Por acaso? Acho que sim, né? Justo hoje. Justo hoje. Obrigada, Deia. Muito obrigada. Maravilhosa. Encerramos Adorei, da melhor gente. forma. Sim. Adorei. Gente, Obrigada. obrigada. Sigam a Deia Feliz, maravilhosa. E eu saio com meu coração cheio. Até o próximo episódio. Beijo.